Boa tarde a todos, que Jesus nos envolva em sua paz, em seu amor. Primeiramente, quero agradecer à casa pela confiança e também pela oportunidade do estudo, do aprendizado. Agradeço ao meu mentor por seu amparo e a Jesus, nosso mestre. E vou compartilhar com vocês algumas reflexões sobre Deus. Deus sempre. Deus existe? Todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos com esta pergunta. Uma questão muito importante para o ser humano, porque assim ele questiona sobre a sua origem, o seu destino, e ainda sobre sua vida individual e social. Ter conhecimento sobre Deus é essencial na vida, pois é Ele que sustenta, inspira e dirige a todos nós, mesmo contra a vontade de alguns. Os espíritos dizem que compreenderemos melhor Deus à medida que evoluímos moralmente e intelectualmente. E dependendo da visão que se tem de Deus, mudamos as nossas atitudes em relação a nós mesmos, aos outros membros da sociedade e em relação ao mundo em que vivemos. Muitos negam a existência de Deus porque não conseguem vê-lo ou senti-lo, e que assim sendo, não o compreendem. E está certo negarmos algo que não conseguimos compreender? A doutrina espírita ensina que não há efeito sem causa. Mostra a impossibilidade da ocorrência de efeitos inteligentes sem uma causa inteligente. Basta olharmos a natureza ao redor da Terra, o espaço com seu equilíbrio e grandeza, e perceberemos como é suprema a inteligência do Criador, pois somente uma causa perfeita teria condições de criar algo tão extraordinário. Assim, é que por suas obras que se reconhece o autor. No livro Obras Póstumas, no primeiro capítulo, nos esclarece que existe uma quantidade inumerável de efeitos e que sua causa está acima da humanidade, de nós, e que essa causa se chama Deus, Alá, Jeová, Brahma e etc. De acordo com a época, os costumes, a língua de cada povo e de cada lugar. E temos ainda no livro A Gênese que Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. Allan Kardec inicia o Livro dos Espíritos com um capítulo todo dedicado a Deus. Ele perguntou aos espíritos a definição de Deus e onde encontrar provas de sua existência. E os espíritos lhe responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. E a prova de sua existência é uma verdade inquestionável, universal. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Conta uma história antiga e popular que um modesto trabalhador braçal encontrava-se em sua terra lavrando-a, em um amanhecer de beleza arrebatadora, e que se aproximou dele um indivíduo muito bem vestido, materialista, confesso, que, impossibilitado de conter a emoção e a arrogância diante do festival de cor, som e magia que a natureza lhe apresentava, perguntou-lhe: Camponês, tu crês em Deus? Sim, senhor, eu creio em Deus, respondeu-lhe o homem simples. Então, nesta manhã maravilhosa, mostra-me um lugar onde Deus se encontra. E sorriu sarcástico. O homem humilde olhou em volta, enquanto se apoiava no cabo da enxada, e depois, com naturalidade, respondeu:
Senhor, eu não sou capaz de mostrar o lugar onde Deus se encontra nesta paisagem iluminada. No entanto, eu peço ao Senhor para mostrar-me um lugar onde Deus não está. Tomado de espanto, o soberbo afastou-se desconcertado. Deus se encontra em toda parte, onde quer que se apresente a sua obra. Deus está sempre conosco, desde o momento em que fomos criados, em todos os momentos de nossa vida, auxiliando-nos, inspirando-nos, ajudando-nos no desenvolvimento espiritual e moral, a fim de que alcancemos o ponto mais alto do progresso. Em todos os nossos passos e atividades, estaremos sob o seu comando, e assim prosseguiremos, porque somos criaturas de Deus, trazemos em nós a centelha divina que nos dá essa certeza. Deus é a força geratriz do universo e de tudo quanto nele existe. Nada, ser algum jamais poderá alienar-se, afastar-se da sua misericórdia, nem do seu amor. Mesmo que elabore mecanismos de fuga e se sinta autossuficiente, ainda assim, encontra-se sempre com Deus, mesmo ignorando-o. Nunca estamos sozinhos, porque somos parte da criação. Em qualquer lugar que estejamos, Deus sempre está presente. No lar, no trabalho, no lazer, no repouso, na doença, na saúde, dele emanando consolo e forças para prosseguirmos. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá está ele, dando rima aos versos de nossa vida. Trecho extraído da revista Momento Espírita de 2013. O ato de viver impõe cuidados e enfrentamentos contínuos. Deus cuida da sua obra e de tudo quanto existe, mas o fato dele estar sempre ao nosso lado não impede que todos nós enfrentemos experiências, às vezes desagradáveis, importantes para a descoberta do significado de nossa encarnação e do nosso progresso, nosso processo evolutivo. Por isso, devemos persistir no cumprimento dos deveres, sentindo o comando de Deus em tudo, trabalhando com perseverança as tendências positivas e superando as perturbadoras, certos da vitória final. O ministério de Jesus foi todo marcado por desafios, dificuldades que ele soube contornar, estabelecendo as suas metas de misericórdia, de compaixão para com todos aqueles que se transformaram em pedra de tropeço, assim como para a época de atraso moral em que se encontrava a sociedade. Em momento algum, se permitiu viver de maneira especial como filho de Deus, sem passar pelos testes da existência terrestre, sempre ricos de traições, crueldade e perseguição. Por isso mesmo, fez-se-nos o exemplo maior de abnegação e de amor. Não devemos nos deter na reclamação ou na lamentação, dificultando ressentimento, cultivando ressentimento e mal-estar, porque todo esforço direcionado para o bem transforma-se em conquista indispensável para o encontro com a felicidade. Onde quer que nos encontremos ou conforme estejamos, sempre com Deus nos abençoando. Sua presença proporciona paz,
aumentando as resistências humanas para os contratempos, dificuldades cotidianas. Compreender Deus é um tanto difícil no nosso atual processo evolutivo, mas sentir-lhe a presença em todas as coisas é conquista da sensibilidade moral e das conquistas da inteligência, que reconhece a nossa incapacidade de entender todos os mistérios à nossa volta. Graças à evolução da ciência e da tecnologia, muitos mistérios de ontem tornaram-se realidade hoje, e assim, mais compreendemos a funcionalidade da harmonia cósmica e dos aspectos que formam a vida. Tudo isso porque Deus está presente. A doutrina espírita nos traz com a fé raciocinada um Deus sem religião, mas um Deus das galáxias, sideral, que perfuma uma flor, sorri nos lábios de uma criança, que nos fala da paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz, misericórdia e amor. Emmanuel nos diz: viva de tal forma que te encontres perfeitamente em sintonia com as bênçãos de Deus, onde te encontres e diante do que faças, até poderes afirmar um dia, conforme Jesus nos disse: eu e o Pai somos um. E para encerrar, eu vou ler uma poesia de José Soares Cardoso, que está na revista Reformador, de agosto de 2005, e nos mostra a perfeição de Deus em todas as suas perfeições. Vou tentar ler devagar, para que prestem atenção em cada frase. Onde está Deus? Onde está Deus? Perguntou o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem é ele? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a olhar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Encontro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Agradeço a atenção de todos e que Jesus nos envolva sempre com muita luz, com muito amor.